Então, está na hora de descobrir uma outra componente que nós tínhamos e temos prevista para o nosso programa. É a componente de recompensar as pessoas que vão mais além e pessoas que realmente querem atingir um outro patamar dentro da companhia e também ensinar, de uma certa forma, a poupar um pouco do vosso dinheiro. Portanto, é algo que é rentável, é bom e ajuda a poupar também o vosso dinheiro ou o vosso esforço. Sendo assim, vamos começar por dar o título desse treinamento. O título desse treinamento é Títulos do tipo bônus. Como todos vocês verificaram, ontem já houve outras pessoas que ativaram inclusive o seu membership especial no dia 28 e ontem já houve mais ciclos que terminaram. Sendo assim, as pessoas que tiveram os seus ciclos terminados verificaram duas coisas. Primeiro, é, antes de mais, no seu back-office que verificaram já na parte dos títulos, que o título que estava lá com, basicamente, a indicação do primeiro ciclo de bônus foi basicamente passado para o segundo ciclo de bônus. Onde vocês conseguem verificar isso é basicamente na parte dos My Titles. Então, vamos só aqui deslocar-nos até o nosso back-office para verificarmos isso aqui na questão mesmo real. Só um segundo. Portanto, como conseguem ver aqui, esta aqui é uma conta que é uma conta de demonstração e as pessoas que realmente já ativaram o seu membership dia 27 e dia 28 conseguem neste momento ver algo desse género. Como conseguem ver aqui, basicamente nós temos o quê? Nós temos aqui o segundo ciclo de bônus, como está aqui muito bem demonstrado, e ao mesmo tempo nós também já temos algum progresso. Esta parte aqui dessa conta não é uma conta real, é uma conta que apenas está aqui para demonstração, tal como vocês conseguem ver também o domínio, não é um domínio real do Cool Club, de modo que são resultados que basicamente nós temos aqui como exemplo. Sendo assim, as pessoas que verificaram esse resultado, aqui na parte de cima do website, aqui já na parte mesmo do vosso tabuleiro aqui de títulos, nós temos aqui o setor chamado Completed. E se nós clicarmos nesse sector Completed, nós conseguimos visualizar aqui algo muito importante. Algo muito importante porque basicamente é algo que já dá o resultado para as pessoas, para elas verem que é real, que funciona, que está cá. E esse resultado começa então pela parte, basicamente, nós temos aqui a cor da nossa barra de receitas e ao mesmo tempo aqui no canto superior direito a parte de dizer completed. Sendo assim, nós temos aqui também, inclusive, a possibilidade de verificar que foi o primeiro ciclo de bônus, que já terminou, e ao mesmo tempo nós também temos a possibilidade de verificar qual é o título que foi gerado aqui a partir desse título primeiro, que era o primeiro título de bônus que nós obtivemos. Sendo assim, nós temos aqui essa primeira parte e as pessoas que visualizaram isso, visualizaram aqui também a parte de receita, que é a parte também muito importante, que é a parte aqui que fica a projeção, e também aqui a parte de 450. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse primeiro título já terminou o seu ciclo, o seu primeiro ciclo, ele já chegou ao final do seu primeiro ciclo de rendimento e ao mesmo tempo o valor dele são 300, ele gerou 450 KPRPs, dos quais basicamente nós conseguimos ver na nossa conta, no nosso Point Center, que nós inclusive aqui também podemos verificar. Só um segundo. Ora, está aqui. Sendo assim, nós conseguimos verificar que ele primeiro gera um crédito para nós e depois existe uma recompra automática que é feita sob a forma de débito que também conseguimos verificar aqui basicamente no nosso ecrã agora. Sendo assim, cada pessoa vai conseguir verificar essa movimentação no seu extrato, da sua central de pontos, e ao mesmo tempo também temos aqui uma pequena particularidade. As pessoas, em vez de verificarem os seus, podemos falar assim, os seus pontos a irem aqui para o available, verificaram exatamente o contrário, porque esses pontos foram aqui para o setor de bônus.
E qual é que é a diferença entre esses dois sectores? Ou seja, qual é que é realmente essa diferença entre available e entre o bônus? A diferença é que o available é onde vai parar todo e qualquer tipo de ganho e basicamente aqui o bônus é o único tipo de ganho que não é compilado dentro do available. Porque os títulos com tipo bônus, que são títulos provenientes de uma membership, tal como nós verificamos já no treinamento passado, esses títulos eles criam e reproduzem receita, e essa receita vai ser compilada exatamente aqui no campo de bônus. Portanto, agora já estão no ponto de verificar realmente aqui o nosso treinamento e por isso vamos proceder com o nosso treinamento. Portanto, voltando aqui à questão, os títulos do tipo bônus. Os títulos do tipo bônus eles produzem também receita. E qual é que é o rendimento, qual é que é a vantagem desse título? É muito simples, porque em termos de rendimento, que nós estamos habituados a analisar sempre, nós temos exatamente a mesma coisa. Ou seja, nós temos um título, esse título vai gerar basicamente o seu valor mais 50% e a distribuição desses 150% vão ser a tal como nós também já estamos habituados a ver. Portanto, vai ser 100% que é o valor de um título e vai ser basicamente 50% que é o valor de ganho que nós obtivemos. Porquê? Porque realmente é a metade do valor de um título. Até aqui, nós não temos nada de novo. É tudo a mesma coisa que nós já vimos no treinamento anterior. Mas, chegando aqui agora, a parte mais importante, que é a parte que nos diz quais que são os benefícios que nós temos. E os benefícios que nós temos aqui é basicamente benefícios na aquisição de novos títulos. Ou seja, esses 50% que nós verificamos aqui de ganho, esses 50% eles vão ser compilados na Point Center, no sector de bônus, como nós verificamos agora mesmo. E depois, a pergunta que surge a seguir é assim, então se esses pontos estão compilados dentro do sector de bônus, o que é que nós podemos fazer com esse sector de bônus? Ou seja, se nós podemos converter, por exemplo, esses pontos em normais, ou se nós podemos levantar esses pontos, se nós podemos, por exemplo, comprar mais títulos com esses pontos, ou fazer transferência desses pontos. Então é assim, os pontos, os CARPA RPs, que são Cool Reward Points do sector bônus, são basicamente utilizados para fazer duas coisas essenciais. Quais são? São muito simples. Então, nós, com o sector de bônus, podemos fazer o quê? Antes de mais, nós podemos fazer, basicamente, uma transferência para, para aqui a parte de available. Ou seja, uma pessoa que tenha, por exemplo, pontos bônus e quer transformar esses pontos bônus em pontos normais, ela poderá o fazer. Como? Muito simples, é dos passos que já vamos ver logo a seguir. Para a pessoa que realmente quiser, por exemplo, fazer a compra de títulos com esses pontos de bônus, a compra de títulos só poderá ser feita de títulos do mesmo nível. Ou seja, se por exemplo esses pontos de bônus foram produzidos por um título T1, vamos supor, então, neste caso, nós vamos poder usar esse montante de pontos apenas e somente para comprar T1s. Dessa forma, vamos proceder aqui com o nosso raciocínio e vamos realmente aqui prosseguir com o nosso treinamento para exemplificar melhor as coisas. E vamos começar aqui com a parte da análise detalhada, que vai explicar logo o primeiro passo. Então, o primeiro passo. O primeiro passo consiste na transferência de pontos do setor bônus para o setor available. Portanto, a questão que vai a seguir aqui vai ser basicamente, então como é que isso faz? Para isso, vamos nos deslocar ao nosso back-office e esta página não está ainda funcional no website real, é a página que vai ser funcional a partir de amanhã às 9 da manhã e essa página consiste em quê? Consiste em satisfazer basicamente esse também primeiro passo. Portanto, vamos nos deslocar aqui ao nosso back-office, que é a última página onde nós estamos, indo aqui à parte de Management Center, Point Center e Bonus Points, nós conseguimos verificar basicamente as 6 gavetas.
mais uma do T7. Portanto, estão aqui as 7 gavetas, que cada uma tem os seus pontos de bônus. E esse cenário que está aqui nesta conta de demonstração é exatamente o cenário que vocês vão ver amanhã na vossa conta, às 9 da manhã, quando realmente a página vai estar ativa, vai ficar no ar. Sendo assim, como apenas o T1 fez o seu ciclo, agora, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o título 1, esse título 1 tem 300 pontos, porque realmente são 150 de ganho de cada um dos títulos que terminaram o seu ciclo. Portanto, ele aqui diz logo aqui a segundo passo, que é o passo de transferência de pontos KPRPs de bônus para o setor que é available. Vamos verificar isso aqui. Como conseguem ver aqui, o segundo passo é esse passo aqui mesmo. Nós temos aqui essa opção. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos clicar agora nessa opção, que está aqui. Portanto, vamos aqui, clicamos, e logo de seguida ele nos vai abrir uma página desse género aqui. Essa página aqui vai ter na mesma o nosso saldo de pontos que nós temos em cada uma das gavetas e depois tudo o que temos que fazer é simplesmente verificar aqui esses 3 passos que estão a aparecer. Portanto, nós clicamos aqui no título, que é para selecionar basicamente a fonte de envio. Se nós queremos enviar os pontos do T1, do T2, do T3, do T4, do T5, do T6, do T7. Selecionamos aqui, por exemplo, pontos 1. Depois, tudo está configurado para a forma que a pessoa ou faça a transferência de todos os pontos existentes nessa gaveta, ou então não vai fazer transferência de pontos nenhums. Porquê? Porque realmente esses pontos são pontos que ou são utilizados para comprar novos títulos, ou são utilizados para fazer transferência para o available na totalidade. Se a pessoa, por exemplo, quiser comprar títulos primeiro e depois transferir, também poderá o fazer. Portanto, título 1, montante de KPRPs, neste caso, são 300, e depois a pessoa tem que indicar aqui o seu PIN de gestão. Ou seja, o PIN que vai basicamente permitir fazer essa transferência de pontos bônus T1 para os available. E a partir daí pode converter pontos em dinheiro, você pode comprar mais títulos normais, você pode fazer o que você quiser com esses pontos, são seus. Mas este aqui é o primeiro passo, é o nosso primeiro benefício que nós temos. Depois nós temos aqui também o segundo passo, e o segundo passo resume basicamente a compra, ou seja, a compra de títulos novos com os pontos bônus que foram gerados. E como é que esse processo, como é que ele acontece? Ele acontece de uma forma muito simples. Vamos aqui agora gerar basicamente um cenário que vocês viram agora nas vossas contas, e esse cenário começa a partir dos 2 T1s. Então, no vosso caso, seja qualquer membership que a pessoa comprou, seja a Bronze, seja a Silver, seja Gold, seja Platinum, seja membership especial que a companhia também atribuiu para membros mais antigos, nós temos aqui o seguinte cenário. Temos 2 T1s. Esses 2 T1s, todos eles, valem basicamente 300 pontos e eles vão fazer o seu primeiro ciclo, que acabou, neste caso, há 1 ou 2 dias atrás, dependendo da sua data de ativação. Depois, eles vão fazer o quê? Cada um deles gerou basicamente o seguinte. Gerou basicamente um título igual e também gerou 150 pontos. Também o embaixo gerou um título igual e 150 pontos. Então, esses 150 pontos, mais 150 pontos de cima, nós conseguimos obter o quê? Nós conseguimos obter, basicamente, o valor de um T1. Então, se nós juntarmos esses 150 pontos mais 150 pontos, nós, basicamente, temos o saldo suficiente para fazer aquisição de um T1. Agora, a pessoa pergunta, então, qual é que é a diferença de comprar um T1 com pontos bônus e comprar um T1 com os pontos no sector available? Muito simples, é que os títulos comprados com os pontos bônus são títulos que têm 1 ou 2 ou 3, dependendo da sua situação e da sua membership, ciclos grátis pela frente. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Vamos supor que esta aqui, por exemplo, é uma membership bronze e ela tem 2 T1s.
Então, esses dois T1s têm cada um 2 ciclos grátis. Então, no final do primeiro ciclo, vai fazer ainda o segundo ciclo. Então, se no final do primeiro ciclo nós utilizamos a receita gerada pelo 2T1s, como está aqui, e nós compramos esse T1 que está aqui, ele vai obter o quê? Ele vai obter, basicamente, vai ser um título do tipo bônus, e ele vai ter também os ciclos de bônus pela frente, equivalente com os títulos do mesmo nível dele. Portanto, os dois T1s que foram gerados, a partir dos dois T1s iniciais, ainda têm um ciclo pela frente. Sendo assim, esse T1 que nós vamos comprar com pontos bônus também vai ter mais um ciclo pela frente. Daí a vantagem, e agora que vocês conseguem compreender a vantagem de uma membership e as vantagens entre uma bronze e todas as outras. Porque a bronze começa com 2 ciclos bônus cada um dos títulos uns, e depois as outras, a Silver, a Gold, a Platinum, começam com quantos? Com 4. Portanto, a pessoa que tiver uma membership especial, por exemplo, ou uma Silver, ou uma Gold, ou uma Platinum, essa pessoa vai ter 4 ciclos de bônus para cada um desses 2 títulos. Então, se a pessoa optar por usar essa receita inicial, porque neste caso 150 pontos mais 150 pontos dá 300 pontos, são 15 dólares. A pessoa se levantar 15 dólares, dá para ver que funciona, a companhia paga, é tudo muito bonito e nós conseguimos provar aos nossos amigos, mas podem usar esses 150 pontos mais 150 pontos para o vosso benefício. Como? Pegando e comprando mais títulos. Comprando mais títulos, esse título adquirido, no caso da, volto a repetir, membership especial, Silver, Gold e Platinum, esse título adquirido com a receita de bônus vai ter mais 3 ciclos pela frente. Não é só mais um, é mais 3. São ciclos que as pessoas não têm que gastar nem limites, nem sequer têm que gastar validation points. São ciclos de bônus. Agora, nós temos aqui no segundo ciclo, de acordo com esse cenário, 3 títulos que vão fazer o seu ciclo. E, no caso, por exemplo, de uma membership bronze, eles vão fazer mais um ciclo e a partir daí os títulos gerados no final do segundo ciclo já vão ser títulos normais, são títulos do tipo generated e ao mesmo tempo vão gerar também pontos que vão para available diretamente. No caso da membership especial, no caso da membership bronze, gold, silver e platinum, portanto especial, silver, gold e platinum, nós temos 4 ciclos. Então, neste mesmo cenário, nós temos no final do primeiro ciclo 3 títulos, caso nós optemos por fazer a recompra, e depois esses 3 vão fazer o que a cada um? Vão fazer mais um igual e vão fazer mais 150 pontos. Dessa forma, juntando mais, no final do segundo ciclo, já não vamos ter 3 títulos, mas como vamos ter 4 títulos bônus e cada um ainda vai ter 2 ciclos cada um. Portanto, tudo está feito para que a pessoa que queira mesmo crescer o seu volume de negócio, o seu volume de inventário, ela pode fazer, sem problema nenhum. E a companhia está a beneficiar ela cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Agora, como é que nós fazemos a aquisição de esses títulos? Mais uma vez, muito simples. Vamos voltar aqui ao nosso back-office. Portanto, Management Center, Point Center, Bonus Points. E aqui verificamos o seguinte. O que é que nós podemos verificar aqui? Aqui nós podemos verificar que os títulos que nós temos aqui e a gaveta para cada título, ela é colorida. Pode ser verde e pode ser vermelha. Então, essas cores existem basicamente aqui para distinguir o que a pessoa pode fazer de uma forma mais intuitiva. Qual é que é o foco da pessoa que vem aqui? É o foco de ver se ela tem os pontos suficientes para fazer requisição de um título para usufruir da vantagem de compra. Então, se nós tivermos um número a verde, quer dizer que nós podemos utilizar a opção 1 e a opção 2.
Se nós tivermos o número a vermelho, quer dizer que nós podemos só utilizar a opção 2. De modo que é uma função bem intuitiva. Mais uma vez, se for a verde, temos duas opções disponíveis: comprar títulos, transferir para o available. Se for a vermelho, aí só podemos transferir para available. Isto é, no caso de o título gerar, por exemplo, metade do seu valor e nós temos, por exemplo, só um título daquela importância, nós muito bem podemos utilizar esse montante para fazer o quê? Transferir, por exemplo, para o available. Sendo assim, para comprar o título, tem que apenas aqui escolher a primeira opção. Para isso, clicamos aqui e conseguimos ver muito bem aqui em cima que indica-nos que nós estamos aqui a fazer a aquisição de títulos bónus. Ou seja, são títulos que basicamente têm o seu bónus já incluído. De seguida, o procedimento é bastante semelhante e é praticamente o mesmo em relação à aquisição de títulos normais. E essa aquisição passa por escolher basicamente o montante de títulos. Neste caso, nós tínhamos 300 pontos, então vamos pôr aqui simplesmente 1. E depois temos que carregar aqui em Purchase, logo em baixo. De seguida, ele nos mostra o sumário. Ele nos mostra o sumário e esse sumário é o sumário relacionado com basicamente o que é que nós temos e o que é que nós vamos ter depois da aquisição. Neste caso, conseguimos verificar muito bem que nós temos nossa aquisição aqui de T1 bónus, que custa 300, tem aqui um preço, o seu custo de 300 pontos cada um. Total, neste caso, está aqui sublinhado duas vezes, vai ser 300 KPRPs. E, por sua vez, nós temos aqui também o Remaining After Purchase, quer dizer que são basicamente o que vai restar depois da aquisição. Neste caso, nós tínhamos aqui 300 no Title 1, tínhamos aqui 300 KPRPs. E esses 300 KPRPs, neste momento, foram basicamente gastos, como nós conseguimos ver aqui, pelo Final Price KPRPs. Sendo assim, o que nos resta fazer é simplesmente, basicamente, colocar o nosso PIN, ou seja, o nosso PIN que é colocado aqui, como é do costume, e depois de colocar esse PIN, nós vamos ter a nossa transação basicamente feita. Portanto, chegamos aqui, colocamos o nosso PIN e carregamos em Confirm. De seguida aparece aqui uma mensagem a dizer realmente Thank you for your purchase. Your purchase was finalized successfully. E nós temos basicamente nossa aquisição feita. Se nós chegarmos agora aos My Titles e formos aqui a parte do In Progress. Ora, só um segundo. Vamos ver, portanto. Chegamos aqui e vamos ao final da página. Verificamos aqui muitos títulos adquiridos à parte e ao mesmo tempo verificamos aqui também o nosso título do tipo bónus, que basicamente a data dele de recompra foi 11/10, ou seja, 2 dias atrás. Sendo assim, ele está no seu segundo ciclo de bónus, como nós conseguimos verificar aqui embaixo. Se nós mudarmos de página, porque nós temos aqui apenas 10 títulos por cada página, conseguimos verificar claramente aqui os mais 2 títulos do tipo bónus, como nós conseguimos verificar aqui. Ora, vamos aqui inclusive sublinhar aqui tipo bónus e tipo bónus. E ao mesmo tempo nós conseguimos ver que eles estão ambos no segundo ciclo bónus dos todos os ciclos estão disponíveis. Neste caso, por que eles estão no segundo ciclo bónus? É porque os primeiros 2 títulos do tipo bónus foram os que fizeram o seu ciclo e foram recomprados automaticamente depois de o título 1 bónus a ter terminado o seu primeiro ciclo. E aqui o último título 1 do tipo bónus é basicamente aquele que fez o quê?
nós fizemos a aquisição agora mesmo. Então, ele está aqui e nós conseguimos verificá-lo muitíssimo bem. De modo que é isso que vai ser o seu cenário amanhã e todos vão conseguir verificar os títulos do tipo bónus.